Hoje vamos falar de tributação nos planos de previdência com o professor Heraldo Santos. O professor Heraldo é um advogado especializado na área. E também vamos conversar com Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Grande abraço. Galiza, e quais são os seus comentários? Paulo, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, tá? Em 2022, a receita do VGBL foi de produto de previdência privada aberto foi de aproximadamente 140 bilhões de reais. Isso é quase 3 vezes o mercado de seguro de automóvel, para a gente ter uma noção de ordem de grandeza. Então, qualquer programa que aborde os produtos de previdência é algo oportuno. E o professor Heraldo é um especialista nessa área, né? Então a conversa vai ser muito boa. Muito bom, Galiza. Professor Heraldo, seja bem-vindo. É uma grande honra e orgulho tê-lo aqui conosco no Panorama do Seguro. Bom, professor, o senhor é um especialista do CVG São Paulo, é autor de livros, então eu queria que a primeira pergunta fosse em torno do mercado de seguros em geral. Como está e quais são os desafios e oportunidades desse mercado de previdência em geral? Bem, o mercado de previdência ele vem crescendo a pelo menos 2 dígitos desde 2017. Então, o mercado vem crescendo nessa monta, não se pode dizer que esteja ruim, está muito bom. Mas quando você faz uma avaliação de um modo geral do mercado em si, do próprio potencial do mercado de previdência, você verifica que há muito espaço para o crescimento. A força de trabalho no Brasil, por exemplo, é em torno de 97 milhões de pessoas. Desses 97 milhões da força de trabalho, nós vamos verificar um comparativo com o total de planos no mercado aberto, por exemplo, está em torno de 11 milhões. Então, tem bastante espaço para você crescer. E quando se fala, por exemplo, de desafio e oportunidades, muitos desafios, se você colocar numa análise de sinal trocado, acaba virando uma oportunidade. Como, por exemplo, a falta de educação financeira da população brasileira. Torna-se uma grande oportunidade para o mercado falar para o público de educação financeira. Né? Toda vez que você tem, por exemplo, a última reforma da Previdência que aconteceu no país, por meio da emenda constitucional número 103, foi de 2019. Então, naquela oportunidade, a população brasileira se conscientizou da necessidade de ela mesma fazer a sua própria formação de poupança para a sua futura aposentadoria. Então, nesse momento, houve a conscientização da população da necessidade de eles mesmos pouparem para o próprio futuro. Mesmo porque o benefício que vem sendo pago pela Previdência Social, pelo INSS, ao longo dos anos, vem sofrendo uma diminuição crescente. Então, já foi no passado 10 salários mínimos o teto de benefício e hoje não chega a 6 salários mínimos. Isso cria na população a necessidade de você constituir uma provisão específica para que você possa suportar o seu período de aposentadoria. Em relação ainda a desafios que a gente pode enfrentar no mercado, né? Nós temos a falta de disponibilidade de recursos da própria população. E isso acaba acontecendo, muitas vezes, por conta do mercado informal. Essa força de trabalho no Brasil de 97 milhões de pessoas, aproximadamente 40% dessa população, dessa massa de trabalhadores, está no mercado informal. E aí as pessoas, elas não conseguem renda suficiente para manutenção e pode ser um dificultador a falta da disponibilidade de recursos para a poupança, para eles mesmos realizarem a própria poupança, né? E ainda matérias de oportunidades, especificamente relacionadas à Previdência, existem muitas oportunidades. Por exemplo, o plano de Previdência aberta, ele é bastante flexível. Nós conseguimos vender o mesmo plano PGBL e VGBL, desde para o recém-nascido até para o trabalhador, para o recém-nascido, para que ele possa, no futuro, custear sua faculdade, comprar um veículo, montar um escritório, montar um consultório, para o trabalhador na sua aposentadoria e também para o idoso, no caso, no final da vida, para que se possa realizar o planejamento sucessório. Então, é bastante flexível o plano de previdência, mas não significa que a gente não possa encontrar novas oportunidades para o oferecimento desses produtos. Por exemplo, uma questão muito importante relacionada à possibilidade de você oferecer um imóvel, uma operação de home equity, por exemplo, e aí haja um aporte de recursos em um plano de previdência que vai suportar uma renda de aposentadoria que vai ser paga essa dívida no final com esse imóvel. Essa operação cruzada é possível acontecer.
Uma outra oportunidade que pode aparecer para o mercado, e já houve essa discussão, mas não foi adiante, é a questão do próprio direcionamento do FGTS para o plano de previdência do trabalhador, né? Aproveitando uma rentabilidade maior que o plano pode proporcionar aos depósitos de FGTS. Uma outra oportunidade diz respeito à questão dos planos empresariais, porque quando se fala de planos empresariais, somente as empresas que fazem a tributação por meio do lucro real que podem aproveitar essas contribuições realizadas para os seus empregados como dedução fiscal. Mas por que a gente não pode pensar de uma maneira também de as empresas serem estimuladas a ter planos empresariais, independentemente do regime tributário que elas estejam operando, sendo simples, no lucro presumido ou mesmo no lucro real, como acontece hoje? Você poderia pensar também, numa outra oportunidade, na utilização do saldo de plano de previdência como garantia de algum empréstimo. Inclusive, sobre esse assunto, houve a aprovação de uma proposta recente, no mês de junho, tratando especificamente dessa questão. Algumas entidades do mercado até oferecem uma operação dessa natureza, em que dá o saldo do plano de previdência como garantia de uma operação de empréstimo, mas não tem uma legislação específica sobre isso. Essa legislação que acabou passando na Câmara dos Deputados permitia que essa operação fosse realizada não só no próprio grupo econômico onde está o plano de previdência, mas poderia ser tomado esse empréstimo em qualquer empresa do mercado financeiro. E aí faria essa garantia independentemente de onde o plano estivesse. E aí seria interessante também que numa operação dessa natureza, o saldo do plano que está em nome da pessoa física pudesse originar, né, pudesse proporcionar o empréstimo tanto para a própria pessoa física, mas também para as empresas em que ele é sócio dessas empresas, estimulando a economia. Então, existem várias oportunidades de crescimento. Só para finalizar em relação a essas oportunidades, uma questão importante que é facilmente implementável, a questão da utilização do saldo do plano de previdência como garantia na alocação de imóveis, como acontece, por exemplo, no título de capitalização, em que você faz um depósito por meio de um título de capitalização, assegurando que, na eventualidade de ter algum problema no pagamento da sua alocação, o título de capitalização pudesse ser resgatado para suprir essa deficiência, esse não pagamento dos aluguéis, ou até mesmo em relação a algum tipo de reforma. Então, tem diversas oportunidades para crescer ainda mais o mercado de previdência privada. Muito bom, professor Heraldo. Um outro questionamento é sobre a questão da tributação dos produtos de previdência. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Bem, nós estamos vivendo atualmente a questão da reforma tributária, né? Então, a emenda constitucional, a PEC 45, que trata da reforma tributária, nós temos que separar. Ela vai tratar especificamente sobre a operação e, por enquanto, não tem nada a ver relacionado aos próprios planos de previdência. Então, de acordo com essa PEC, vai ser introduzido o artigo 156 na Constituição 56A, tratando que as operações de previdência vai ser considerado como serviço financeiro e vai ser regulada essa tributação por meio de uma lei complementar. Dito isso, nós temos que ficar atentos à questão que o ministro da Fazenda, o Haddad, disse que haverá uma discussão acerca da tributação dos fundos exclusivos. E nós sabemos que os fundos de previdência, têm cotista único, que é a própria seguradora. Então, nós devemos ficar atentos a essa discussão para que não haja nenhum tipo de tributação, nenhum tipo de modificação nesse cenário dos planos de previdência. Agora, voltando especificamente para o produto, nós sabemos que o plano de previdência possui dois regimes tributários diferentes. O regime progressivo, que é o regime padrão, em que todo mundo contrata nesse regime, e tem a opção de mudar de regime, né? A opção para um regime tributário diferenciado, que é o da tabela regressiva. E aí é importante destacar que existe uma mudança muito recente relacionada a essa questão do regime regressivo, que hoje você faz essa opção no ato da contratação ou até o último dia útil do mês subsequente. Mas foi passado no Congresso recentemente a possibilidade de você fazer essa opção no primeiro resgate ou quando solicitar o benefício. Então, essa matéria ainda está em discussão no Congresso, mas já avançou bastante e vai ser um grande avanço para o mercado você fazer essa opção lá depois, não no momento da contratação, porque você não sabe quanto tempo vai ficar com esse produto não é oportuno você fazer essa opção no momento que você contrata, e sim quando você for solicitar o seu resgate ou entrar em busca de benefício, quando de fato você pode avaliar qual dos dois regimes tributários é o mais interessante para você. Muito bom, professor. Bom, para concluir, eu gostaria que o senhor comentasse com a gente aquele comentário que o senhor tinha feito nos bastidores, falando de um exemplo, inclusive, sobre os planos de previdência. Qual é melhor escolher? Enfim, o senhor deu até um exemplo. Conta para a gente, por favor.
Essa questão da opção na contratação do plano, se é melhor PGBL ou VGBL, no mercado é muito comum o corretor, né, atribuir ao cliente a responsabilidade pela decisão, se é PGBL ou VGBL, e o cliente decide em função da declaração de imposto de renda que ele já entrega, se no modelo simplificado ou no modelo completo. Só que muitas vezes a pessoa que já entrega no modelo simplificado, e o mais comum é oferecer para ele o VGBL, para ele seria melhor contratar um PGBL. O que é isso? Porque o plano, a dedução, a contribuição que ele realizar para um PGBL pode ser a dedução que faltava, né, para que ele pudesse mudar a forma de entrega da declaração dele, de simplificada para completa. Eu explico. Eu tive um cliente, por exemplo, que eu faço algumas declarações de imposto de renda de alguns clientes, e eu tive um cliente que entrega no modelo simplificado, e eu fui fazer uma simulação, no caso específico dele. Então, ele, na simplificada, já teria uma restituição de em torno de R$ 5.500, e aí eu simulei que se ele tivesse um plano PGBL, ele economizaria R$ 16.800, portanto, ele contribuiria para o plano dele R$ 16.800, e como ele lançou na declaração dele esse valor de R$ 16.800 como dedução, a restituição dele, que foi de R$ 5.500, passaria para R$ 9.500, fazendo com que ele tivesse uma restituição de R$ 4.000 a mais. Então, 4.000 na restituição e mais 16.800 que ele já guardou no plano de previdência. Então, esse é um exemplo de como a decisão pela escolha do melhor produto, se PGBL ou VGBL, não pode ficar atrelada unicamente ao que o cliente já faz. Tem que ser uma decisão conjunta do consultor com o próprio cliente. Muito bom, professor. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, professor Heraldo. É um prazer conversar com vocês e para a sua audiência. Quem quiser ter mais informações e referências de artigos e livros publicados, pode consultar o meu site, aposentadoriaplural.com. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Francisco Galiza. Paulo, parabéns ao professor Heraldo, falando sobre um assunto fundamental hoje na sociedade brasileira, que é a sua capacidade de poupar. Sem sombra de dúvidas, Galiza. Aliás, eu vou até fazer uma consulta com ele, porque esse assunto muito me interessou. Bom, obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero por você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas, sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.